Racismo estrutural. Para compreender completamente o impacto desse fenômeno, precisamos começar com um contexto histórico. O racismo estrutural tem suas raízes em sistemas históricos que institucionalizaram a desigualdade. No Brasil, isso começou com a colonização e a escravidão e continuou com as práticas como exclusão social e econômica após a abolição da escravidão. Mesmo após a abolição da escravidão em 1888, o racismo estrutural persistiu, evoluindo de formas mais sutis. A segregação informal e as políticas públicas que excluem minorias contribuíram para a perpetuação das desigualdades raciais. Para entender como o racismo estrutural se perpetua, precisamos analisar os sistemas e instituições que o sustentam no Brasil. Sistema prisional brasileiro. O sistema prisional brasileiro escancara o racismo estrutural. Entre 2005 e 2022, houve crescimento de 215% da população branca encarcerada, passando de 39,8% do total de presos brancos para 30,4% no ano mais recente. Houve um crescimento de 381% da população negra encarcerada. Em 2005, 58,4% do total da população prisional era negra. Em 2022, esse percentual foi de 68,2%, o maior da série histórica disponível, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, FBSP. Um exemplo notável é o caso de João Pedro Matos Pinto, um jovem negro de 14 anos que foi morto por policiais em sua casa no Rio de Janeiro durante uma operação de combate ao tráfico. Sua morte expõe as falhas e desigualdades do sistema de justiça. Mercado de trabalho. As pessoas pretas ou pardas são as que mais sofrem no país com a falta de oportunidades e a má distribuição de renda. Embora represente a maior parte da população e da força de trabalho brasileira, apenas 29,9% dessas pessoas ocupam os cargos de gerência, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2018. Em 2019, o salário médio de trabalhadores negros foi 45% menor do que a dos brancos, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A mesma pesquisa mostra que entre as mulheres negras a situação é pior ainda. A média salarial para elas chegou a ser 70% menor do que a das mulheres brancas. E não importa o grau de escolaridade, mesmo negros com curso superior ganham menos que os brancos. De acordo com uma pesquisa do Instituto Locomotiva, o salário médio de homens não negros com ensino superior em 2019 ficou em 7.033, enquanto os dos homens negros ficou em 4.834, uma diferença de 31% a menos. Já as mulheres negras com formação superior receberam no ano passado salário médio de 3.712 contra 4.760 das mulheres brancas. Sistema educacional. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a taxa de analfabetismo entre pretos e pardos caiu em 2022 para o menor nível, de 7,4%, histórico desde 2016, mas ainda é maior do que a do dobro da registrada entre brancos, que é de 3,4%. Em 2022, dos jovens de 14 a 29 anos fora da escola, 70% eram negros e 28% brancos. O estudo diagnóstico do abandono e da evasão escolar no Brasil do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social aponta que as chances de um jovem preto ou pardo de 20 a 24 anos de estar fora da escola sem ter concluído o ensino médio é de 55% maior do que a de um jovem branco. Tecnologia e o racismo estrutural. Os bancos de dados utilizados como base para o desenvolvimento dos sistemas de IA muitas vezes refletem preconceitos e desigualdades já existentes, o que acaba sendo reproduzido pelas decisões tomadas. Algoritmos de IA são treinados com dados históricos, que muitas vezes refletem preconceitos e discriminações já presentes na sociedade. Se um sistema de IA é alimentado com dados tendenciosos, ele tende a reproduzir ou até amplificar essas desigualdades. O uso de câmeras de reconhecimento facial tem falhas. Na avaliação de Ana Gabriela Ferreira, professora de Direito Penal e Criminologia, que pesquisa inteligência artificial e necropolítica, o sistema é repleto de vieses, sem dados concretos de sua eficiência. Prisões indevidas e direitos violados, segundo Ana Gabriela, nas pesquisas iniciais do NIST, Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, ligados aos Estados Unidos da América e do GEND-SADS, organização ligada ao MIT, demonstraram-se erros de reconhecimento e falsos positivos com impacto absurdo em prisões indevidas e violações de garantias.
Segundo Ana Gabriela Ferreira, professora de Direito Penal e Criminologia, em uma entrevista ao UOL, disse que os riscos e os danos de uso do reconhecimento facial, especialmente para finalidades de segurança, geram risco à população não branca, incluindo negros, asiáticos, muçulmanos e outras minorias. Não é difícil entender o porquê. Ela também disse na matéria que negros são alvos prioritários do vigilantismo no país, incluindo as informações prévias dos sistemas policiais. Maior parte da população inserida no sistema de busca e a escolha dos locais de monitoramento selecionados voltados a bairros onde há mais circulação e acesso da população negra. Se você estabelecer essa seleção dos lugares onde há monitoramento, está também selecionado os alvos daquela ferramenta. Agora vamos apresentar alguns exemplos concretos e dados que ilustram o impacto do racismo estrutural na vida das pessoas no Brasil. Esses estudos e exemplos mostram as disparidades salariais e as faltas de recursos em escolas que afetam diariamente a qualidade de vida e as oportunidades para as pessoas negras e outras minorias. Bom dia, eu me chamo Luiz Santos, eu sou professor de filosofia e artista visual, sou um homem negro, de barbas longas, estou usando boné, uma roupa de cor vinho e uma camisa preta. Então, pensar o racismo estrutural, né, e como ele se estrutura na sociedade, é pensar que existe um conjunto de regras estabelecidos dentro do que chamamos de coletivo, né, ou esse coletivo social, né. O racismo estrutural, ele se dá a partir de instâncias, né, institucionais, né. Existe uma diferença entre racismo estrutural e racismo institucional. O racismo institucional está muito associado a instituições. E pensar a sociedade como um aglomerado de instituições que vai desde as instituições religiosas, instituições financeiras, instituições políticas e etc. O racismo está associado a uma espécie de negação daquilo que não faz parte da mesmidade, né? Então, normalmente são de grupos étnicos que se acham ou se estruturam, né, nos seus conjuntos morais de regras e estabelecem ou impõem essas regras de forma colonizadora, né? Trazendo agora um autor chamado Attila Mbembe, que cita a ideia da descolonização como uma forma de combater o racismo estrutural, né? Que é esse racismo estabelecido, né, por um determinado grupo social que tem por hábito termos pejorativos, preconceituosos, que influenciam totalmente na estrutura e nos benefícios que deveriam ser benefícios comuns a todos, mas de certa forma eles terminam sendo aglomerados para o grupo étnico, entre aspas, dominante, né? Ou seja, brancos, caucasianos, arianos e coisas semelhantes. Claro que no Brasil, sendo um país colonizado, essa estrutura ela hierarquicamente imposta, né, sobre as comunidades indígenas e afrodiaspóricas, né, que seriam as comunidades quilombolas e a maior parte da comunidade de negros no Brasil, né, sendo o Brasil um dos países que tem
miscigenação, né, entre grupos étnicos diferentes. Então a estrutura ela é formada, né, e institucionalizada a partir das relações sociais, né? Então o racismo estrutural está mais associado a essas estruturas sociais que beneficiam um determinado grupo social. Pensar que a sociedade é estruturada, né, nos seus vários segmentos, né, seja esses segmentos artísticos ou segmentos comerciais, políticos, religiosos, essas estruturas, né, que compõem a sociedade no todo, elas beneficiam de alguma forma, dentro do conceito de racismo estrutural, algum grupo social. E os povos, né, as etnias e essas misturas que ocorreram ao longo do processo de construção do povo brasileiro, os povos negros e indígenas, eles são aqueles que, de certa forma, são colocados de lado nesse processo de construção simbólica do país. O racismo estrutural, ele beneficia, de certa forma, em detrimento dos povos negros e indígenas, a fim de desconstruir, né, ou desestabilizar as estruturas simbólicas do povo, né? Então isso perpassa a estética daquele grupo étnico, perpassa a cultura, né? Então a cultura instaurada, a cultura do colonizador, ela sempre vai ser imposta nessa estrutura social, macrosocial, né? Vamos pensar assim. Então, o que podemos fazer, né, para entender que essas culturas precisam ser combatidas? Falo das culturas colonizadoras, né? Então o racismo estrutural, ele tem uma estrutura e precisa de que ocorra, né, um manifesto desses povos, né, indígenas e de negros, né, quilombolas e afrodescendentes, que desconstruam, né? Como eu citei o Attila Mbembe no início, é esse processo de decolonização, né? Decolonização política, decolonização das mídias, decolonização da literatura, decolonização da própria sociedade, né? Porque ainda assim há vestígios desse processo de colonização nas pessoas na atualidade. Então uma forma que eu acho interessante de se desvincular, né, desse processo estrutural e o racismo é justamente combater, através da decolonização, da depolítica, essas estruturas que já estão postas, né? Pensar que o racismo estrutural afeta as comunidades indígenas e comunidades de negros e afrodescendentes é pensar o quanto que as estruturas racistas, né, que permeiam a sociedade e perpassam a sociedade influenciam no meu dia a dia, né? Então pensar que a estética do homem branco, dos olhos verdes ou azuis, de pele clara, tem mais acessibilidade às questões sociais do que um homem negro que culturalmente foi oprimido e rejeitado por conta da sua estética e da sua cor ou tom de pele, né? O que seria a quantidade de melanina que possui no seu corpo, né? Que é um fator biológico, né? Então, nesse sentido, a estética das mídias que são propagadas terminam influenciando e dificultando, né, os processos que se dão na sociedade mesmo, dando privilégios a um determinado grupo social. Por exemplo, com os povos indígenas da mesma forma. Penso que uma análise de causa e uma análise espacial, nessa região, por exemplo, temos um alto índice de desemprego em relação aos povos indígenas, por exemplo. Então, se você vai no centro da cidade, os espaços de trabalho que são ocupados, cargos de alta patente ou cargos até mais simples, eles não são ocupados pelos indígenas. Porque há um preconceito, né? Um preconceito estético, um preconceito social, um preconceito econômico
E isso é estrutural, né? Então, o racismo estrutural ele afeta as minorias, né? Que são maiorias, né? Negros, nesse sentido, afrodescendentes, e enquanto indígenas, né?